Começa agora então um episódio piloto de Velocidade Etc. Now recording. Essa voz do Craig vai ser impossível. Cortar os primeiros segundos. Pois é. Ou não, deixa o Craig falando também, a gente... Eu não sei se entra. Tá. Aí não faz sentido mesmo. Pois é, aí a gente bota a musiquinha e aqui começa. Nosso primeiro teste aqui de... Sabe Deus, o que é isso? Um podcast, uma conversa gravada, um experimento científico, não sabemos ainda o que é, mas vamos ver, né? Se engata, o pessoal não aderiu, né? Então vamos nós dois mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. E começar com as perguntas idiotas do Felipe. Não posso falar isso aqui. Começar com a Sprint Race, né? Do Grande Prêmio do Brasil. O que você achou aí? Ah, não, também não pode falar Grande Prêmio do Brasil, cara. Pô, não pode falar mais nada. Parece até 2021 isso. É. Que coisa, Grande Prêmio de São Paulo. Vamos lá, então. E aí, Alan, o que você achou? Bom, né, já foi bastante complicado pelo ponto de vista de que houve essa questão da denúncia por parte de do comissário-chefe, se eu não me engano, sobre a legalidade do DRS do carro do Hamilton. E aí foi uma investigação que eles adiaram para, né, hoje de manhã no Brasil. Saiu a punição, aí durante as investigações também, por conta de um vídeo de um fã, se descobriu que o Max Verstappen tocou, né, na asa traseira do carro dele, na asa traseira da Mercedes, ou seja, um agravante que, além do Parque Fermé, ou seja, ninguém pode tocar nos carros a não ser os oficiais, nem os mecânicos, quem dirá pilotos, e aí o Max toca nos dois carros, né, não só toca, como ele parece fazer umas verificações ali por conta própria, e é claro, muito me parece de uma forma até ingênua. Eu acho que um cara que está ali liderando o campeonato, ele não vai se pôr em risco de tomar punições sérias para jogar sujo, até porque primeiro ele não precisa e segundo não faria o menor sentido. Então essa é uma discussão que não cabe. E dada essa, vamos dizer assim, ingenuidade, ou talvez não ter a maldade de pensar no regulamento num caso como esse, talvez uma curiosidade genuína, né? Apesar de que o Horner falou, e eu não concordo tão 100%, mas eu vejo um ponto correto ali, né? E é parte do piloto querer saber por que ele não tá igualando o tempo de um adversário, o que pode ser a causa, o que tá de diferente. É normal. Me soa familiar isso. Me soa familiar. Acho ali uma questão de instinto mesmo. E ele tomou uma multa, né? 50 mil euros. Que, ou seja, para o salário deles não é nada, mas eu acho justo. Dá um ponto bem determinado ali de que não é para fazer isso. Mas tecnicamente ele não ganhou nada. Então a Mercedes tentou afirmar que ele pode ter danificado. Obviamente não é o caso. E o lado positivo, talvez, para a Mercedes, eu acho, é que eu tive a sensação, eu comentei com você em offline, que eu acho que isso mexeu com Hamilton, sabe? Eu acho que ele, quando ele tem essa sensação de que estão perseguindo ele, que eu acho que não é o caso aqui, mas eu acho que quando ele tem essa sensação de estar sendo prejudicado, ele acorda. E me parece que as últimas corridas ele vem um pouco nessa, né, não digo desânimo, mas o cara sente, tudo é momento, né? Tudo é Sim. momento de forma, assim, se tá bem, se não tá, e ele não tava no melhor da forma dele, mas esse sprint saindo de último e chegando em quinto ali é fantástico. 24 voltas ele passou muito mais do que quando o Bottas e o Pérez largam em posições similares, eles não fazem isso com o mesmo carro. Então põe muito tempero para a corrida de amanhã. E basicamente é isso. Outro ponto que eu teria para comentar é sobre a estratégia do Sainz, mas eu acho que eu posso fazer isso no momento seguinte. Não, pois é interessante observar isso que realmente, bom, primeiro, coisa super esquisita, né?
questão de milímetros e tal, e depois através de uma publicação, né, a FIA decidiu investigar, e aí, pô, o Max também, realmente acho que a palavra é isso, é ingênuo, né, mas também o Max tá bem forte, né, para encostar na asa e causar qualquer dano aí de DRS e tal. Mas realmente não tem nada que encostar, poxa, o carro tá no Parque Fermé, tem que estar fechado. É uma pena que isso também queima um pouco a organização de Interlagos, né? Porque você vê que, por mais que a própria transmissão da Sky tenha comentado que isso já acontece há algum tempo, que o Parque Fermé não tá tão fermé assim, né? Já há outras etapas, mas, pô, foi acontecer logo no Brasil, pô, né? Podia ter acontecido em outro país. E realmente é o que você disse, isso deu uma despertada no Lewis, né? E agora vem as corridas que ele mais gosta, porque todas essas pistas árabes aí, Mercedes e Hamilton são muito bons nelas e a gente vê de outras temporadas, né? Então, o Max agora, realmente, se não estava preocupado, vai ter que estar, porque essa vantagem de pontos que ele tem não é, não é impossível de alcançar, né? E a diferença de pontos na classificação para eles é grande, então se o Hamilton começar aí uma sequência de vitórias nessas últimas etapas, o Max é título ameaçado com certeza. Sem contar que o Hamilton vem com um motor totalmente novo, né? Ou seja, totalmente não, mas com a unidade do motor mais nova, que é o que dá mais potência e, pô, ficou notável isso também. Em relação aos outros, ele passava como se estivesse em outra categoria. Sim. Ainda sobre a vantagem do Max, é óbvio que é muito melhor você estar em vantagem, ainda mais quando o seu carro tem o desempenho melhor nas corridas recentes. É sinal de que ele capitalizou em cima disso. E se a gente colocar que o motor dele vai chegar para as últimas corridas bem mais defasado, entram várias possibilidades. Que o motor não aguente uma das corridas, ou que eles identifiquem antes e tenha que trocar. E aí inverte para uma situação onde o Max passe a ter que largar de trás. Então, é aquilo. Se você tem a vantagem contra o Lewis, é um ótimo caminho andado. É melhor do que estar atrás buscando ele. Uhum. Mas não tem como relaxar ou dar como por satisfeito, Ah, porque até a última etapa, muita coisa ainda tem para acontecer. sim. E Interlagos vai ser realmente um ponto de, esqueci a palavra, mas de inflexão, né, digamos assim, porque eu fiquei acompanhando também a corrida do Pérez, né, e ele até parecia que tinha mais ação do que o Sainz, sem contar a vantagem do DRS, que ele teve durante várias e várias voltas. Mas pro Sainz, ele teve essa vantagem de que o Pérez não conseguia achar aqueles 300 metros a mais para conseguir fazer o efeito do DRS, né? E aí o Hamilton, com uma unidade nova de motor, não precisou desses metros a mais. Tipo, ele já tem os cavalos a mais que compensam essa diferença e todas as ultrapassagens dele com DRS foram clássicas, né? Você já sabia que vai passar, e o Lando, que foi o último, realmente ali foi muito fácil, né? Então, se chegamos a uma eventual disputa na pista entre Lewis e Max, tá claro que o Red Bull não vai aguentar, não. E aí, para essas últimas. São 4 etapas agora, né? Ou 3? São 4, eu acho. São Se eu não 4, me engano, acho são que são. 4. É. Todas as pistas que teoricamente favorecem a Mercedes, a gente ainda não sabe Qatar, porque é pista nova, né? Depois também tem. A pista da Arábia Saudita entra agora também? A de Entra Jeddah? agora, Jeddah. E na Jeddah, verdade não são 4, não, vão faltar 3. A gente conta 4 com o Brasil.
Ah, Tô tá, olhando tá, aqui, tá. tem o GP do Brasil agora, depois o Catar, Arábia e Abu Dhabi. E Abu Dhabi, sim. Então são Isso. mais três. E, e é isso. A pista de Abu Dhabi, pelo menos nos últimos 10 anos, tirando aquelas épocas Red Bull e tal, tem sido uma pista ótima para Mercedes. Agora, essas outras duas pistas que vão ser novas aí no calendário de uma certa forma, vamos ver como é que pinta a coisa. Mas considerando que as pistas de lá são todas meio que parecidas, né? Bahrein, Abu Dhabi, é tudo meio retas, curvas acentuadas e depois um curvão e um monte de curvinha e volta para reta. E normalmente a Mercedes se dá muito bem nisso. Acho que o pessoal na Red Bull tem que abrir os olhos aí, porque vai ser apertado esse final. Sim. Ainda sobre o Pérez e o Sainz, Hum, a minha visão é que eu diria talvez a falta de urgência pelo lado do Pérez acabou fazendo com que eles estudassem mais o Sainz. E eu acho que eles tinham a expectativa de que haveria o declive dos pneus do Sainz antes do final da uhum, corrida. Então, esse é um ponto muito positivo da corrida do Sainz, não só a ideia de utilizar os macios, que não é uma ideia nova, né? Se a gente voltar em Monza, a McLaren fez isso com os dois carros, e tanto que o Ricardo pulou de quinto para terceiro e ficou por ali, né? O Lando terminou em quarto, e foi o que abriu caminho, né? Largar em terceiro para que a McLaren chegasse àquela vitória, mas algumas coisas, assim, alguns paralelos que dá para se traçar, ou talvez não paralelos, né? Que a McLaren chegou ali em terceiro e quarto naquela sprint, mas a diferença foi muito menor. E nessa sprint, o Bottas, por exemplo, estava de macio e eles colocaram quase 20 segundos no terceiro, que foi o Sainz. E que uhum. tudo bem que ele tinha a pressão do Pérez, mas ele não precisava fazer traçado defensivo a grande maior parte da sprint. Então, em velocidade pura, a Red Bull e a Mercedes estão mais fortes. Assim, eu não vejo em condições normais que seja a McLaren, seja a Mercedes possam apresentar alguma surpresa. Mas pelo fim da sprint também a gente pôde ver que as nuvens estavam bem carregadas, então é bem possível. Já está frio demais, né? Que é até atípico para essa época do ano, se eu não me Sim, engano, em São Paulo. Então, novembro. então tem uma possibilidade de chuva que pode bagunçar ainda mais essa corrida. Hum, A, a primeira perna do S do Senna em largada ela sempre é complicada, então hum, ninguém está livre de acidente. Se eu não estou enganado, porque agora eu realmente não lembro, mas eu acho que pelo regulamento eles mantêm os pneus do Q2 para a largada de sexta-feira e não o da sprint, se eu não estou enganado, até porque não faz sentido largar com pneu totalmente velho. uhum. E todos fizeram o Q2 de macios, então minha expectativa é que todos larguem de macios e não tenha muito essa variação que teve hoje, de alguns carros com vermelho e outros com amarelo. Uhum. No mais, assim, se for fazer o restante da leitura ali entre os 5 e 6 primeiros, a ultrapassagem do Lando para cima do Leclerc, ela me dá uma certa impressão de que a McLaren com os amarelos possa ter um pouco mais de ritmo, mas ao mesmo tempo ver o Ricardo caindo lá para trás, também de amarelos, enquanto as duas Ferraris, né, com uma estratégia alternada, ambos largaram bem e foram bem. Eu acho que nesse ponto, para a Ferrari, as coisas se desenham melhor, até mesmo se o Ricardo recuperar o ritmo amanhã. Eu não sei se a situação fica boa nessa briga pelo terceiro para a McLaren. Imagino a Ferrari saindo com a vantagem um pouquinho maior ainda. Uhum. É capaz que a coisa fique complicada para McLaren nesse ponto. Mas é incrível como a Ferrari com os dois carros, mesmo com os pneus diferentes, conseguiu esse bom desempenho, né? Então, amanhã com a igualdade, acho que a gente vai ter um começo de prova que vai ser mais o braço de cada um mesmo, né?
Depois já veremos e fica aquela coisa, né? Se começar a chover antes do Grande Prêmio, talvez seja garantia de uma corrida chata e entediante, como foi Turquia, por exemplo. Mas se começar tempo seco e chover no meio, aí a coisa vai ficar interessante, porque volta aquela história de que a imprevisibilidade é o que tem feito com que a Fórmula 1 fique interessante, né? A única coisa que eu não previ era o Hamilton ir pro final e recuperar todas as posições praticamente em 25 voltas, né? Isso foi realmente coisa de um piloto que tem realmente um diferencial, né? Não adianta. O Hamilton é o Hamilton e já desde aquela temporada 2007 ele ali batendo pau a pau com o Alonso, já se via que o garoto era bom, né? Mas muita gente gosta dele, muita gente não gosta, mas pô, é impossível. O cara é talentoso, não adianta. O cara é bom, é hors concours, ou seja, faz uns milagres que é como você disse. O companheiro dele, largando de último, termina em penúltimo. E você vê o Pérez também não consegue fazer muitas coisas. Colocam muita ficha no Pérez, mas é um piloto médio, é um Barrichello, é um Massa, é um piloto médio que se tivesse uma chance, se não tivesse um Max na equipe, pois poderia ser primeiro piloto e disputar um vice-campeonato, alguma coisa do tipo, mas não adianta. Você fala de Hamilton, fala de George Russell, o próprio Max, né? A diferença é que o Max é muito mais agressivo, né, do que os demais pilotos. Acho que o Hamilton ele consegue ser mais calculista, apesar de que quando os nervos batem também ele às vezes se perde, mas e se não fosse pelas falhas da McLaren naqueles anos de McLaren, o Hamilton hoje, ou seja, claro que ganhar um título pode desanimar pro ano seguinte, né? Então talvez ele não fosse apto hoje por conta disso, mas se a gente fosse somar títulos simplesmente de uma forma matemática, ele com certeza hoje tinha mais de 7, porque 2012 era praticamente dele. 2011 talvez tivesse alguma chance, 13, não sei. 2007, se o Alonso não fizesse as sacanagens que fez com ele, era dele também, né? Ganhou o favorecimento do Ron Dennis na equipe e tal. Se o Alonso não começa a fazer aquela guerra dentro da equipe, ao melhor estilo Nelson Piquet, aquele campeonato era do Hamilton, fácil. Ia ser rookie e campeão ao mesmo tempo. Isso aí. Tanto que a diferença foi de 1 ponto pro Hakkinen, né? Pro Raikkonen, na verdade. Então, realmente é um cara que nunca se pode descartar as fichas, e o Max, apesar de ter uma boa vantagem de pontos aí, o campeonato não tá decidido não, o que é bom, né? Porque, poxa, ano passado, por mais que eu quisesse que o Hamilton igualasse e passasse o recorde de Schumacher, foi um ano assim de corridas bem sonolentas, né? Quem tinha problema de insônia era só assistir Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha em Catalunha, então, nossa, terrível. Eu comecei a ver 3 voltas e quando acordei já estava no pódio. Hum. Isso me lembra. Isso me lembra assim. é, Teve uma vez que. Não porque as corridas eram chatas, mas porque na época quando eu morava no Brasil ainda, muito tempo atrás, Hum, e ter que assistir as corridas no Japão, Malásia, de sim. madrugada. E aí numa dessas eu fiquei acordado, vi o Serginho Grosman inteiro, vi Corujão, e aí quando tava pra largar, tal, eu só lembro um pouco da largada e depois eu lembro de eu acordar no dia seguinte com o berrante do Globo Rural e não vi a corrida. Então assim, Não, era o subir. sinal, era o verde. Era luz verde pro largado. Então assim, questão de dormir vendo corrida é um pouco traumático pra mim, sabe? É, acontece. Ai, ai. Agora que você falou de coisas aí de tal, enquanto tava esperando aqui pra gente começar a gravação e tudo mais, até joguei o link
lá no Telegram, o canal do Bibliomania F1 no Facebook, colocando a transmissão do Grande Prêmio do Brasil de 93, né? Ao vivo, no caso. Eles já publicaram essa corrida inteira alguma vez e tal, mas fazendo uma transmissão ao vivo, ou seja, você não tem como adiantar para, deixa eu ver como é que foi o final já direto, não. Eles estão lá em streaming ao vivo, deve estar acabando agora também, porque quando a gente começou eles estavam na volta 30 e pouco também, ou seja, menos da metade ainda da corrida. E, cara, eu lembro daquele grande prêmio, assim como se fosse, sei lá, 5 anos atrás. Também 93 foi um ano totalmente, como é que se pode dizer, impensável para a McLaren, né? Porque tudo jogava contra, era o motor inferior por conta do abandono da Honda, era o Senna chateado com tudo, querendo mudar de equipe, era o ano máximo do desenvolvimento eletrônico desses carros e controle de tração e tudo mais, então havia umas diferenças absurdas entre um carro e outro, e a Williams quase um ano-luz na frente, né, herança de 92. Mas o que você lembra do Grande Prêmio de 93, assim, do Brasil? Então, eu lembro pouquíssimo. Essa é uma faixa ali onde eu tava dos meus 4 para 5 anos. Uhum, E o que eu lembro, assim, é que ninguém em casa perdia as corridas. Eu lembro que eu gostava de ser acordado pra ver as corridas, assim. Era o ponto que eu posso te falar, assim, que é bem parecido pra mim, foi com a Copa de 2002, que era de madrugada, eram jogos de madrugada e meu pai acordava a casa inteira. E era mais ou menos isso, assim, sabe? uhum, O primeiro que acordava ia acordando o restante do pessoal pra ir ver a corrida. Então, assim, eu não lembro dos detalhes das corridas, da maioria das corridas, mas eu lembro de coisas como tá na última volta, alguém levantar do sofá e ir até a TV, porque não tinha controle controle remoto, remoto. e Aham. aí levantar e ir até a TV e aumentar o volume por causa do tema da vitória. Eu lembro de cenas do pódio, assim, e assim, você sabe quando são memórias de algo que você presenciou e memórias de cenas que você viu via YouTube, entendeu? Então, assim, Uhum, hoje eu olho a corrida do GP do Brasil de 93, a maioria das minhas imagens, assim, das memórias que eu tenho, eu sei que foram posteriores, que eu uhum, vi, seja em algum programa de TV ou no YouTube da vida. Mas eu lembro de como era, assim, a questão do pessoal comemorar, entendeu? Da uhum. festa que o pessoal fazia porque ele ganhou, de como o humor da casa mudava nos domingos em que ele Ah, ganhava a corrida. E assim, talvez pela pouca idade eu não tenha ficado tão marcado assim, ganhou o GP do Brasil, ganhou em casa, como foi para todo mundo. Então, assim, por isso que eu digo, eu tenho mais memórias genéricas do que memórias tipo de pontos assim. Uma que eu tenho e que eu tenho certeza que é verdadeira, assim, que é genuína, é, é a de 92, quando o carro dele, quando ele tem pane seca na última volta de Silverstone, e ele pega carona com Mansell. sim. Sim, sim. Porque quando eu criança ainda, eu vi essa, e depois que ele já tinha morrido, eu vi essa cena, se eu não me engano, no Esporte Espetacular, um programa desses de domingo. Uhum, E eu falei assim, eu lembro disso. A minha mãe, que tu lembra? Tu devia ter uns 3 anos. Eu falei, mas eu lembro. E isso eu sei que eu lembro, porque pra mim aquilo foi uma coisa muito, muito fora, assim, de tudo que eu podia, mesmo como criança, que eu podia imaginar que era um cara em cima da tampa de um de carro. motor de um carro de Fórmula 1, ou seja, um cara Uhum, montado num carro de Fórmula 1. sim. E aquela cena pra mim foi tão impactante que é provavelmente a coisa mais antiga que eu lembro da minha vida, né? Uhum, Esses dias eu aprendi um termo em inglês que eu achei mega interessante e que define, né? Porque eu acho que em português eu não sei se a gente teria algo como para definir assim, mas uhum, eles chamam de immemorial times, que é essa época, né, essa era, momento da sua vida em que você é tão criança que você não consegue ter as lembranças daquela época. uhum, Então, assim, isso eu acho que é algo que foi tão forte
e que quebrou essa barreira, tipo, sabe, de recordações que eu não consigo ter por conta da idade, mas é Uhum. bem raro assim. Então, eu lembro de 94 inteiro, pra te falar a verdade. Eu lembro de todas as corridas, assim, escritinho tudo que aconteceu. Mas de 93 pra trás, eu lembro de flashes, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sei que eu sou fã do cara porque eu tinha motivação pra acordar, mesmo com meus 4, 5 anos ali, acordar de manhã pra ver uma corrida era algo que era natural pra mim e era por causa do Senna. Então, antes dele morrer, inclusive, eu tive camisa, eu tive gibis, eu tive um Uhum. monte de coisa, assim, carrinho de brinquedo do Ayrton Senna. E é bem isso, assim, sabe? Uhum. Eu imagino que eu teria crescido vendo o Senna e, tipo assim, seria se ele não tivesse morrido em 94 e seria, tipo, não sei, algo como extremamente natural, sabe? Uma Uhum. figura que seria, sei lá, parte quase que da família, entendeu? Por estar todo domingo Sim. ali com a gente. É, a coisa da cultura geral brasileira, né? No caso, tipo, todo mundo conhece Faustão, todo mundo conhece Silvio Santos, todo mundo conhece Sérgio Malandro, todo mundo conhece o Senna, e só que, claro, nem todo mundo conhece o Chacrinha, por exemplo. Então, eu peguei os últimos anos assim de Chacrinha e pouco via também, porque obviamente não era um programa, digamos, politicamente correto para crianças, né? Então tinha lá suas coisas e tal, e portanto o meu conhecimento de Chacrinha é só o conhecimento geral mesmo, mas não posso dizer, vi um programa e vi tal banda tocar. Não, por não ter acompanhado, né? E acabou antes de que eu realmente tivesse esse começo de memória, como você citou aí. E acho que no Senna, pelo que você está descrevendo, seria mais ou menos isso também, apesar de que ali a coisa era mais forte, né? Tipo, o esporte já tem acesso para todo mundo, é igual eu com o Bozo também, né? O Bozo acabou em 1991, praticamente. Então, Chacrinha, 88, se não me engano. 10 anos de diferença também não é muita coisa. Mas, obviamente, ao ser um programa para criança e acompanhar muito mais, eu tenho ele marcado desde 84, desde que eu tinha 2, 3 anos, né? Então, Uhum. isso fica muito mais marcado. E, e é engraçado essa coisa de corridas marcantes, né? Porque eu consigo lembrar a sensação da adrenalina e da tensão do Grande Prêmio de Mônaco de 92, por exemplo. Porque o Senna estava naquela perseguição, né, do quarto título já, só que a coisa tinha começado mal, aquela banheira de 92, né? Mas tinha o status das vitórias em Mônaco, então ele sabia que na carreira dele, ele sendo bom em Mônaco, ele poderia de repente igualar e ultrapassar o recorde do Gran Hill, né? Naquele ano ele igualaria o recorde do Gran Hill, mas o qualifying dele já foi péssimo, ficou, agora não lembro se foi terceiro ou quarto. Só que aí as circunstâncias da corrida foram mudando e, por último, um furo no pneu do Nigel Mansell obrigou ele a fazer o pit stop, né? Então, vem o Senna com o pneu já bastante desgastado, só que na liderança com uma boa vantagem, faltando 8 voltas para acabar, 10 voltas para acabar, uma coisa assim. Nessas horas faz falta aqui no grupo o Francisco Amaral, né? Mas para a próxima será. E, e aí o Mansell, com um pneu novo, com um carro muito melhor, de outro planeta, recortando o tempo loucamente, só que, pô, Mônaco é Mônaco e Senna é Senna, né? Então aquelas 5 voltas finais que o Mansell tá dentro da caixa de marcha do Senna, né? Ele fazendo a rascasse praticamente com o bico do lado do carro do Senna, mas sem poder passar, porque é a rascasse, não tem por onde passar. E eu me preparando para almoçar e vendo aquilo na televisão e tipo, tô passando mal aqui, só que, pô, sou uma criança, como é que eu sou uma criança passando mal vendo a televisão, né? É a primeira memória que eu tenho, assim, de, nossa, que tensão, né? Porque, por exemplo, outros eventos, Brasil e Argentina, Copa de 90, né? Aquela frustração do gol do Canidia e tal, então
a sensação da frustração, ok, mas a adrenalina de que, porra, o Senna pode ganhar e tá ali segurando, tipo, nos últimos dedos e quase caindo, mas, porra, tá conseguindo segurar. Aquilo me marcou muito, assim, em relação a grandes prêmios. E depois Grande Prêmio Brasil 91 e 93, né? 91 por conta da primeira vitória e aquela emoção toda da primeira vitória do Senna num Grande Prêmio do Brasil, e 93 porque o povo desceu pra pista para carregar ele nos braços, né? Aquilo foi lindo demais. Então, eu lembro que eu não tinha visto o Grande Prêmio da África do Sul, isso eu lembro perfeitamente, perdi, não via todos, né? Via só quando dava, nunca fui muito fã de acordar cedo. GP do Brasil foi o segundo, e obviamente na África do Sul a gente já tinha visto que o domínio da Williams ia continuar, né? Então é óbvio que com Hill e Prost na frente, não, o que que o Senna vai fazer? O Schumacher ali atrás pressionando, quem é esse tal de Schumacher e tal, com esse carro esquisito, né? Com esse bico alto. Como é que esse carro funciona? Todos os carros têm um bico baixo, esse tem um bico alto, por que que ele é mais rápido e tal? Né? E aí depois, ao longo da temporada, que vieram as explicações de motor e etc e tal. E aí de repente começa a chover no meio da corrida e num aquaplaning, né? Porque a chuva veio de repente, como em 2003, se não me engano. Roda o Christian e roda o Prost tentando fazer a curva 1 também. Então, quando teve aquela batida, tipo, os olhos de todo mundo estavam acompanhando a corrida e é como você diz, o Brasil parava para ver aquilo, né? Pô, os olhos de todo mundo, caraca, é agora, né? Choveu, Prost fora, pô, Senna ganha essa. E realmente, se não fosse uma pane seca ou algum outro problema, e foi o que aconteceu, né? Ou seja, não aconteceu nada em 93 que prejudicasse, ao contrário de 92. E aí ele vai lá e ganha, e depois, na reta oposta, o pessoal invadindo a pista, não deixa ele continuar, pega ele nos braços e tal. Aquilo foi lindo demais, né? Então, realmente foi uma grande sacada desse canal do Facebook, né? Que eu acho maravilhoso. Eles postam temporadas inteiras e tal. Como eles fazem, não sei. E como não derrubam, também não sei. Mas espero que não derrubem nada, porque é muito bom, né? É o único lugar assim que você tem esse recurso. Ah, quero uma corrida, sei lá, Grande Prêmio de XPTO em 86. Pô, os caras já publicaram, tá lá, procura que vai achar. E você não acha em lugar nenhum. Tipo, nem pagando dinheiro você vai achar, né? Então, é um trabalho muito bacana que esses caras fazem no Facebook. E, sei lá, tomara que um dia essa coisa de direitos autorais mude um pouco para permitir esse tipo de. Porque eles não estão ganhando dinheiro, não estão ganhando nada em cima, é simplesmente um serviço a uma comunidade, né? Somos fãs de automobilismo, queremos ver isso. Tampouco são muitas pessoas, tinha o quê? 99 pessoas assistindo ali ao vivo naquela hora, 98, 95. Subia e baixava, não chegava nem a 100. Então, porra, qual é o prejuízo que isso dá, né? FIA, ou, enfim, o que seja. Zero, Na né? verdade, Ao contrário, a pessoa que é mais nova e que não viu tem a chance de ver, né? é o que eu diria, que na verdade faz um marketing positivo, né? Uhum, Trazendo grandes é, ídolos do passado, né, aos olhos de quem está começando agora. E sobre essa corrida de 93, né, talvez tenha faltado comentar no meu caso, que após assistir essas corridas novamente, né, várias delas eu assisti na íntegra, até com o F1 TV, eu parei para assistir de novo algumas e tal, sempre que dá eu ah, assisto uma sim. ou outra. E várias dessas corridas, por exemplo, o GP do Brasil de 93, essa cena do pessoal levantando ele na pista, depois ele indo no Tempra, aí o helicóptero acompanhando, todas essas situações, eu tinha aquela sensação de calafrio, porque assim, cara, eu já vi isso, entendeu? Então, é assim que eu consigo identificar o que eu tenho de memória, tipo, daquela época, e o que eu tenho porque obviamente eu já vi muito conteúdo gravado, né? Uhum, Mas então assim,
essa cena dele sendo carregado pelas pessoas, do pessoal invadindo e tal, elas sempre têm um peso diferente. Não é porque elas são fortes, mas é porque são cenas que, tipo assim, eu lembro. A leitura da corrida, os detalhes, por exemplo, começou a chover, né, tem, né, a chuva, ela, na verdade, ela cai de forma, assim, bem de repente, mas em a maior parte do circuito é mais ou menos só ensabou a pista em alguns outros lugares, né, que acumula um pouco mais, mas isso tudo pra mim eu não lembro, assim. Agora, outra coisa interessante, eu lembro, na verdade, eu acho que foi uma das poucas coisas que eu sempre lembrei, assim, era aquele comercial, se eu não me engano, era do Banco Nacional mesmo, que eram os gatos no telhado, eles miando, tipo, parecia até um carro de Fórmula 1 passando, né? Que eu Sim. acho que. Eu não lembro se o Senna fazia parte desse comercial, mas é uma. É daquela época, eu sei que é daquela época dele, e é algo que eu lembro, assim, então, pra fazer um contraponto só com Fórmula 1 necessariamente, mas assim, é nesse nível, sabe? Com 4 ou 5 anos, é muito pincelado, assim, o que me vem à cabeça. Aí, infelizmente, depois que o Senna morreu, né, o meu pai ele me falou que não valeria a pena eu continuar assistindo corridas. E eu acho que foi o pensamento de 90%, 95% da população brasileira. Então eu fiquei a temporada 95, 94, 95 inteira sem assistir Uhum. e voltei a assistir em Melbourne, 96. Mas aí também já foram Hum, assim, via uma, não via mais um monte. E voltei sim. a assistir, tipo, como temporada completa mesmo, desde 97. Uma das coisas desse período, assim, né, que também, por um outro lado, foi que eu fiquei muito mais fã da kart, né? Eu passei a assistir muito mais a Indy, por conta de não assistir mais Fórmula 1. E aí na kart tinha o Emerson, né, em 96 o André Ribeiro ganhando corrida. Então, isso foi algo que foi muito legal e infelizmente assim, eu acho que eu nunca também, até por ser criança, tive a percepção de que tinha uma corrida no Rio e que se a gente quisesse dava para assistir uma corrida daquelas, sabe? Então, é, eu olho assim para trás, eu penso em 96, 97, 98, que foram temporadas que eu gostei demais da kart e Uhum. eu não vi essas corridas ao vivo e tive a oportunidade. Mas foi um buraco assim que eu não tive da Fórmula 1, então tanto que essas temporadas também, essas certamente assim, tudo que eu vejo de 94 e 95 pós-cena, eu sei que é, sabe, não é memória real, porque eu não vi essas corridas. Por Uhum. um lado eu me arrependo muito, sabe, mas eu acho que eu entendo, sabe, o conselho do meu pai. Eu lembro que quando o Senna morreu, é, e eu não entendi o que era isso, porque eu nunca tinha passado na família pela situação com 4 anos de perder alguém. Então eu lembro que minha mãe me falou que ele morreu. E aí eu achei que era igual em desenho animado, sei lá, coisa do tipo, que eu falei, mas levaram ele no hospital. Ela, mas ele morreu. Mas ele tá no hospital. Aí ela parou e me explicou. Quando uma pessoa morre, ela não volta. E aí eu comecei a chorar e tal, e chorar mesmo, tipo, de bater o pé no chão. E ela me perguntou, ela me falou assim, mas não fica assim e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, mas ele só ganhou 3 vezes. Aí minha mãe, Uhum. não, ele ganhou 41. Eu falei, não, ele só ganhou 3 campeonatos. Mas ele ganhou 45 corridas. Aí mas ele só ganhou 3 campeonatos. Uhum. Eu lembro disso, isso, porque eu te falei, 94, as 3 corridas de 94 eu lembro perfeitamente. Então Sim. eu lembro de como foi o dia na casa do meu avô, que a gente morava lá, e eu lembro de ter esse diálogo com minha mãe, de que eu fiquei puto, além de óbvio, eu fiquei triste pra caramba, eu fiquei puto, porque ele só tinha ganho 3 campeonatos. E Uhum. naquela época todo mundo achava que, tipo assim, caramba, 3 campeonatos, pô, quase ninguém vai fazer isso. E eu mesmo É. pequeno, puto, falando, não importa que ele ganhou só 45, que ele ganhou 41 corridas, que foi coisa pra caramba.
Tipo, ele ganhou 3 campeonatos. E talvez seja o meu lado naquela época de desespero mesmo sem entender, porque eu praticamente, tipo assim, ela me falando 41 é um número que pra mim não dizia nada porque eu não lembrava a maioria. Eu não Uhum. presenciei a maioria. Sim. E em 95 eu perdi um tio meu, né, o irmão do meu avô, Uhum. e eu era muito ligado a esse tio. E aí foi assim, eu aprendi o que era, né, a morte com o Senna, e aí eu tive essa experiência de perder alguém na família com 6 anos, né, 6 para 7 anos, que foi esse tio em 95. E aí, assim, é, eu não sei como seria se, tipo, se não fosse o Senna e meu tio tivesse morrido, né, que ele ficou enfermo e morreu. Eu não sei Uhum. como seria a reação, porque seria, talvez eu teria que aprender isso com alguém que era muito próximo de mim, né? Uhum. O Senna teve esse poder, né, digamos assim. Acho que foi para ver um evento de despedida igual ao Senna, você tem que ir, sei lá, Getúlio Vargas, Eu acho que a, Tancredo Neves, talvez, sabe? Pessoas que realmente tocaram multidões, mas dá para contar nos dedos, né? Quem conseguiu arrastar aquela quantidade, aqueles milhões de pessoas para as ruas, para acompanhar aquele cortejo e ver tudo aquilo? O país parou naquele dia, né? Parou sim, quando ganhou a Copa e parou para se despedir do Senna antes. sim. Eu É, acho que com a Rainha Elizabeth deva ser algo parecido. sim, sim, Pelo sim, tempo e pelo tudo que ela representa lá, sim. né? Deve parar o país, talvez não, né? Para por uma comparação, talvez que no caso, né, dele foi algo que grandes chefes de Estado provavelmente muitos não tiveram. Então, Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque não é todo chefe de Estado que agrada o povo, né, e tal, mas essa questão eu fico imaginando também, sei lá, Silvio Santos, né, também. Talvez hoje ah, não tanto, porque já. Também tem um ponto aqui importante, né, o Senna aconteceu aquilo praticamente no auge da carreira dele, né. Claro que mais uns 3, 4 anos ele provavelmente ia se aposentar, mas talvez fosse o primeiro piloto assim que escolhesse correr, tentar bater o recorde do Patrese, por exemplo, né, de GPs disputados, né, porque o recorde era do Patrese, terminou com acho que 39 anos ou 40, de novo Francisco fazendo falta aqui, é, mas, mas certamente ele ia querer esse recorde também para ele, obviamente, correr até os 40, 41, e acho que aguentaria, porque foi o primeiro piloto a se preparar fisicamente para isso. Não vejo até chegar o Schumacher 98, 99, 2000 de ter um atleta desses com porte de atleta mesmo, né? Ou seja, Villeneuve era um rapaz magrinho que corria. Damon Hill já tinha também a sua idade, também não se preparava muita coisa. O David Coulthard já tinha uma postura um pouco mais, né, atlética, até sempre tem aquela comparação com o Soldado Universal. Como é que era o nome o Dolph Lundgren, né? Sempre achei eles muito parecidos. Dolph, é verdade. Agora que você Dolph, falou. pois é, o Dolph Lundgren e o David Coulter, assim, de porte e tal, e até o corte de cabelo iam no mesmo cabeleireiro, a cara, a cabeça, né, aquela cabeça quadrada e tal. Sim. Mas tirando Schumacher e Coulter, sei lá, e até o Hakkinen um pouco, mas também o Hakkinen não tinha muita pinta de atleta. O resto do grid todo, ninguém se preparava fisicamente, né, naquela época. Hoje, a gente tem a bênção de ter esse Drive to Survive para mostrar um pouco a vida dos pilotos por trás e tal. Pô, a preparação deles, caramba, é impossível, né? Qualquer piloto de hoje botava um piloto de ponta do ano 91 no chinelo. Talvez não o Senna, mas os outros. Eu não vejo o Mansell, por exemplo, se houvesse uma máquina do tempo, traz o Mansell de 92 para correr com os carros de hoje. Né? Deixa ele aprender a usar o carro, não sei o que, e bota ele na pista. Não vai, porque não tem condicionamento físico dessa galera. O pessoal tem uns treinos
não digo treinos militares, mas, bom, no caso do Bottas até é, mas carregar tora e cortar lenha e o escambau lá no meio da neve, né? Mas não era a mesma preparação, e quem realmente começou isso foi o Senna, então o Senna realmente estava, ou seja, passando do auge da carreira dele, mas ainda no topo, chegando finalmente na Williams, que era o sonho de todo torcedor, né? Óbvio que a gente ficava triste do Senna sair daquela McLaren que deu tantas alegrias, né? E que todos nós gostamos, mas finalmente chegou no carro que tinha feito o dever de casa de se desenvolver e podia fazer com que o Senna fosse imbatível, só que veio a regulação da FIA, né, para tirar todas as ajudas do carro, tudo de eletrônica e, e aí aconteceu o que aconteceu, né? A Benetton veio com mais força e descobrimos o tal do alemão, né? O tal Sim, do alemão e que também é um dos maiores do mundo, mas é isso aí. sim, e o Senna tinha, né, a preocupação ali em 94 de que a Benetton estava irregular, né, com controle de tração Sim, e tudo mais. Então, é, era algo que já de entrevistas de pessoas próximas, né, tem documentários e tal, é bem documentado isso, sim. que ele estava se pressionando bastante ali, porque por mais que ele estivesse sofrendo com aquela Williams, ele sabia também que ah, os rivais dele ali, na verdade, não é que, vamos dizer assim, que ele teria como provar, mas na cabeça dele ele já tinha estabelecido que aquilo era uma verdade, que havia irregularidades. Eu, sinceramente, eu não lembro se veio a ser provado depois. Eu lembro que o Schumacher teve duas corridas de Race Ban em 94, mas eu também não lembro o porquê, até porque eu não segui a temporada, né? Eu parei. Eu acho que foi, não lembro se foi por causa de acidente ou alguma coisa no carro, mas Foi o filtro da mangueira de combustível, porque no Grande Prêmio da Alemanha, se não me engano, quando eles foram reabastecer o carro do Jos Verstappen, espirrou aquela gasolina, porque saiu muito forte, e teve aquele princípio de incêndio, né? Que foi a primeira vez que a gente viu um incêndio num carro de Fórmula 1, acho que desde o Ricardo Paletti, em 83. Aliás, o Berger tinha batido na tamborela e o carro tinha incendiado também, mas sem ser por batida, né? Assim, realmente tinha muito tempo, né? Se bem que a do Paletti também foi uma batida, mas a ignição foi depois. Mas já tinha um bom tempo, vamos lá, de que tinha tido um incêndio num carro a esse nível, né? E ele chegou a queimar o rosto e tal. Existem fotos do Jos Verstappen com o rosto com pomada e não sei o quê. E ali a FIA decidiu investigar. Poxa, mas peraí, por que espirrou a gasolina? Porque com a velocidade que a gasolina sai da mangueira, não deveria espirrar desse jeito. E aí, quando eles foram pedir a mangueira da Benetton, viram que faltava um filtro que reduzia uhum, a velocidade. Então, foi a partir daí. E aí eles foram olhar do Schumacher, também estava a mesma coisa. E eles acabaram, não lembro se tiraram os pontos, só baniram eles por 2 corridas por conta dessa infração. Ou era a mangueira do Schumacher, eles tinham abastecido o carro do Verstappen com a do Schumacher. Enfim, a coisa ficou por aí em que faltou esse filtro, e daí eles estavam tendo vantagem no reabastecimento, né, de ganhar 2 segundos mais ou menos em relação aos outros, e entendi. resolveram dessa punição. Então, a única coisa que eles conseguiram mesmo comprovar foi isso da mangueira. Teve um outro caso também, mas o controle de tração não conseguiram. E é Entendi. engraçado, porque no Grande Prêmio do Brasil, o Senna ficava no pit wall observando, né, o Schumacher passar, e teve uma hora que ele foi para a curva do S do Senna para ver como ele fazia a curva. E aí ele começa a ouvir aquele barulho típico de controle de tração e vira, não sei se ele virou pro Cabrini ou virou pro Reginaldo Leme ou pro Galvão e falou: "Cara, esse carro tá com controle de tração, esse barulho de controle de tração".
né? Só que é o que você falou, nunca conseguiram provar e não sei se houve investigação ou não, ou seja, se a Benetton tinha desenvolvido alguma coisa que funcionava como controle de tração, só que na hora de você investigar não achava, ou se era um outro barulho, né? Porque tem outras pessoas que dizem, não, esse barulho era o barulho do câmbio XPTO do Uhum. carro que fazia isso, enfim. Então, muito se falou disso, mas realmente o controle de tração não foi comprovado. Todo mundo fala, mas não deu para provar. Agora, a punição foi da coisa da mangueira. Também a gente não sabe se, né? Será que Schumacher merecia essa punição? Será que esse filtro da mangueira faltou mesmo? Será que era isso tudo mesmo? Uhum. Porque o Schumacher ia ganhar aquele campeonato em qual GP? Sei lá, faltando 4 etapas para acabar, se deixasse correr do jeito que estava. E desse jeito não, a corrida foi acabar o quê? Na última etapa, né? Sim, naquela etapa Então, infame. exatamente, em Adelaide. Então, sem a punição, com certeza o campeonato não acabaria em Adelaide, acabaria antes. E a gente já sabe como é que é a FIA, né? A gente estava até falando disso mais cedo. 2012. Como é que você faz com que o campeonato seja interessante? Que a McLaren está dominando, o Hamilton vai ser campeão. Como é que você tira 2012 não, 2008, 2008. né? 2008. Não, vamos meter punição nesse carro, vamos penalizar, vamos isso, vamos aquilo para tentar segurar. E a Ferrari que está na disputa, né? E a Mas eu Ferrari acho que. mexe uns pauzinhos também por trás que a gente não conhece, então. Mas é porque 2008 era muito gritante a situação entre a guerra declarada entre o Max Mosley e o Ron Dennis por conta do Spygate do ano anterior, né? Uhum, E aí o que acontece é que a McLaren foi punida com a exclusão do campeonato de equipes em 2007, numa, né, numa mudança de eventos digna de filme. As duas McLarens não conseguem o título de pilotos e se eu não me engano, o Hamilton que tinha condição de ainda ali estava em posição de ser campeão e teve aquele problema mega estranho que parece que entrou o neutro na reta oposta e ele ficou ali um bom tempo no neutro e perdeu posições e depois não conseguiu recuperar e acabou perdendo o campeonato por um ponto. Teve a inversão óbvia, né, que seria feita desse caso da Ferrari para que o Raikkonen ganhasse, já que o Massa liderava a corrida. E no ano seguinte, a McLaren, né, o Ron Dennis sai da equipe, entra o Martin Whitmarsh, e mesmo assim, obviamente, o Ron Dennis ele deixou de ser o team principal ali, mas ele era o CEO da McLaren ainda. sim. E naquela mesma época, houve um escândalo com o Max Mosley, que foi a divulgação de uma reportagem no tabloide inglês, o News of the World, que é Uhum. especialista vamos dizer assim, fofocas, né, em causos, Isso. e era uma orgia em que o Max Mosley estava fazendo com prostitutas e elas estavam fantasiadas com temas nazistas e ele também. E todo Uhum. mundo sabe que o pai dele foi um grande. Eu não sei, eu não lembro agora se ele era nazista mesmo, mas ele era do Partido Fascista da Inglaterra e tinha uma Uma simpatia muito grande. afinidade, né? Sim. E aí, isso também foi uma bomba que estourou e, obviamente, ele acabou tendo que sair, ele acabou tendo que, né, abdicar lá do posto de presidente da FIA, mas existia muito por parte dele, se eu não estou enganado, essa ideia de que o Ron Dennis poderia estar por trás de tudo, né? E os dois sempre foram inimigos declarados, mas depois do Spygate essa guerra ficou sem limite, assim por Uhum. dizer. Então, como torcedor da McLaren, fica muito difícil para eu falar e não parecer parcialidade, mas Uhum. o campeonato de 2008,
na minha concepção, ele foi artificial. Porque houveram punições que, em cima do Hamilton, que com um pouquinho de análise crítica, você, no mínimo, pode questionar o porquê de determinadas situações. Assim, para não discutir tanta coisa, Uhum. eu acho que o GP de Fuji foi um exemplo claro de que havia uma má intenção ali com relação ao Hamilton, porque se assistir mesmo pelos melhores momentos, não precisa nem assistir a corrida inteira, dá pra ver que o Hamilton larga, né, ele larga em primeiro, e é interessante que ele larga em primeiro e a largada, eu acho que ele larga em primeiro, posso estar enganado, mas era a primeira fila no máximo, então ele larga pelo lado de dentro e ele perde o ponto de freada e passa reto. Só que qual passa reto, o Raikkonen, que vinha na Ferrari do lado dele, não consegue fazer a curva, porque se ele vira o volante para fazer a curva, ele bate no Hamilton que está passando reto. Assim, incidente de primeira volta, o Hamilton não bateu no Raikkonen, o Raikkonen não bateu no Hamilton, os dois passaram reto e o Alonso assumiu a ponta da corrida. E colocaram um drive-thru de 25 segundos no Hamilton, por passar reto. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Sempre viu, continua vendo. Ninguém nunca mais foi punido na história da Fórmula 1 por passar reto na primeira curva e fazer com que um outro carro tenha que passar reto junto. Então, assim, tomou o equivalente a uns 25 segundos, né? Um drive-thru. E aí ele voltou no fundo do pelotão, teve que vir escalando de novo. E aí o Massa estava numa corrida bem apagada, em oitavo, nono, algo do tipo. E depois de um tempo a corrida começou no seco, ela começa a chover. O Hamilton consegue chegar no Massa, faz a ultrapassagem, e aí no final da curva, que ele faz a ultrapassagem numa reta, e aí no final da curva, que se eu não me engano era um S, uma pequeno S, uma chicanezinha, o Massa acerta o Hamilton, que cai lá pro fundão de novo, ele roda, né, e cai para o último de novo. E aí o Massa toma o mesmo drive-thru que o Hamilton, nesse caso batendo num competidor direto. A punição é a mesma de um cara que não bateu em ninguém, só porque passou reto e atrapalhou um concorrente. Numa largada. E o Massa cumpre a punição, volta na frente, termina nos pontos e o Hamilton não pontua. Assim, se você passar reto, te dar um drive-thru, bater no teu concorrente direto numa manobra que é no mínimo questionável de errou ou bateu de sacanagem. Entendeu? Então, no mínimo era um stop and go de 10 segundos. Exatamente. Sabe? Aí, só que se você fala, o pessoal fica com raiva porque é brasileiro, então Exato. você não pode questionar esse tipo de situação. Só que, enfim, o Hamilton ganhou aquele campeonato, então mesmo que o pessoal reclame de Singapura, reclame do Glock, mas por que não reclamar das 5 rodadas em Silverstone na chuva? Ou da curva 1 em Melbourne, que foi a primeira curva que eles disputaram sem o controle de tração. Exatamente. Então, assim, é claro que o Massa tem muitos méritos do campeonato que ele fez, que foi muito forte. Foi muito digno, para falar a verdade. Não é que seria injusto ou indigno. Mas no fundo, se analisar um pouco mais friamente, sabe, nada me tira da cabeça que a política nesse campeonato foi muito forte, assim. Eu acho que 2012, por exemplo, foi muito melhor do que 2008, em todos os sentidos. E a McLaren não ganhou. Foi um campeonato que foi pro Vettel, o Alonso foi vice-campeão ali por 1 ou 2 pontos. Sim. O GP do Brasil foi maravilhoso, que a cada 5 voltas mudava o campeão. Por exemplo, se acabar agora é o Alonso. Aí o Vettel passava alguém de novo. Se acabar agora é da Vettel. Aí o Alonso passava alguém, se acabar é da Alonso. E no final deu Vettel por muito pouco. E a McLaren tinha chances de campeonato até 2 etapas, eu acho.
mas eles começaram o campeonato mal. Eu não lembro se foi por acidentes ou por falhas do motor Mercedes, mas e quando ganhou sempre dividiu, né? O Button e o Hamilton acabaram tirando vitórias um do outro. Não Isso, teve isso. muito aquela coisa de um ganhar mais e o outro ir defendendo. É o ônus que você tem de ter uma mentalidade de ter dois pilotos muito fortes. Exato. E Mas, não definir um primeiro piloto, né? é, E eu lembro que quando a gente chegou no Grande Prêmio da Europa em Valência, ele faltava pouquíssimo para acabar o campeonato. É, o Button ainda tinha chance de campeonato, né, em 2012. Então, que foi acho que a última corrida que ele tinha chances, não eram nem matemáticas, mas eram claras. Ele só realmente não conseguiu terminar porque teve problema no motor. E depois o Maldonado acabou batendo no Hamilton e prejudicou ele. Mas 2012 teve muito disso, né, da confiabilidade da McLaren, e acho que também foi o estopim para o Hamilton começar a estudar uma mudança para a Mercedes, né? Então, ali ele viu que o projeto da Mercedes valia mais a pena e acabou pulando fora no ano de transição, né? Que depois você dizia, mas como Mercedes, gente? Esses caras, né? Pô, tá todo mundo vendo aqui que estão aqui só para figuração e tal. Não, é que os caras já estavam com o projeto do carro de 2014, né? E não valia a pena ficar se dedicando a um carro que em 2 anos ia virar totalmente obsoleto, né? A sim, entrada do turbo, dos motores híbridos e todas as outras coisas, mudanças de design e, e de uma certa forma aqueles carros de 2010, 2011, 2012 da Mercedes eram ainda desenvolvimentos da Honda que foi para o colo do Brown, né? sim. Então a Mercedes simplesmente assumiu o projeto e a partir dali realmente o foco foi o novo carro de 2014 com as novas regulamentações e tudo mais. Então acho que essa falta de confiança no equipamento McLaren, né, que ali já começava a se notar uma certa crise da empresa, né, poxa, desenvolver um carro que fosse de confiança, que aguentasse até o final, que não desse pequenos problemas que custaram ao Hamilton aquele campeonato de 2012, de fazer o inglês ir para Mercedes, né, de vez. E que jogada de mestre, né, porque depois foram mais 6 títulos pro bolso dele graças a essa decisão. Sim, e é claro que a gente não conhece o que rola no interno das equipes, mas o Hamilton certamente é algo que eu já me peguei pensando nisso, e eu acho que nunca ninguém comentou, pelo menos a nível de mídia, Hum, que o Hamilton sai da McLaren no final de 2002 e, obviamente, quando a Mercedes entrou na categoria, a McLaren havia deixado, né, perdido o posto de equipe de fábrica. Isso ficou bem nítido. E a Mercedes entrou comprando a Brown quando a McLaren se recusou a vender as poucas ações necessárias para que a Mercedes virasse a majoritária, né? Porque à época o Mansur Ogier e o Ron Dennis ainda tinham o controle majoritário da equipe, né? uhum, Combinando as ações deles dava mais de 50%, a Mercedes chegou a ter acho que 40 e poucos por cento, mas nunca conseguia ir além. E quando eles entenderam que não seria pela McLaren que eles se tornariam uma equipe de Fórmula 1, e havia sempre o medo, né, de que a Mercedes compraria a McLaren e a McLaren poderia deixar de existir para se tornar uhum, Mercedes. Então eles compraram a Brown, que foi um projeto que já tinha, né, que deu muito certo porque a Honda pulou fora, né, no pior timing da história da Fórmula 1. sim, Seguramente a gente pode falar isso. Então é, a Brown era um projeto que, né, foi resgatado pelo Ross Brown da mão da Honda, que saiu repentinamente da Fórmula 1, mas que era um projeto com data de validade, tanto que, né, eles ganharam em 2009 e em 2010 foi o primeiro ano da Mercedes, mas foi um ano bastante fraco, né? Todos esses anos até
2013, 2012, eu acho, né, não renderam muito. Exato. Só que a McLaren já tinha deixado de ser equipe de fábrica. Então, isso é um primeiro ponto que eu tenho certeza que todo piloto pensa. E o segundo ponto é, a McLaren fechou com a Honda e começou a usar Honda em 2014, se eu não estou enganado. 2013 foi o último ano de McLaren e Mercedes, que foi aquela McLaren toda prata. Uhum. Só que o Hamilton seguramente já sabia que existia essa conversa da McLaren começar mudar para Honda e aí começar 2014 de Honda. E podia ser muito perfeito ou podia ser muito ruim, como de fato foi. Como de fato foi. Então eu acho que para ele, se ele tinha essa informação de que a McLaren não seguiria de motores Mercedes e ele estava sendo chamado para uma equipe de fábrica para liderar um projeto e um projeto ambicioso com Nick Lauda sendo o cara que estava tipo ali conversando com ele, falando vem que vai dar certo. Eu acho que assim, é óbvio que é um grande mérito dele ter feito essa mudança e a prova tá aí. Mas eu Uhum. acho que com mais informações, talvez, eu acho que todos nós acabaríamos indo pela mesma, se não Mercedes, para outro lugar, entendeu? Mas que o Hamilton continuaria na McLaren, isso eu tenho certeza que não seria o caso. Ele não É, ficaria, já, já sabia o que vinha pela frente. ia ser muito incerto. Sim. Porque Pois é. pra gente o anúncio só veio, se eu não me engano, provavelmente em 2013, mas Isso. pra 2012, metade de 2012 ele já devia saber o que vinha pela frente. Uhum. É que essas negociações começam cedo. Sim. É. Vamos ver o que acontece amanhã, então. É, alguma alguma previsão? Rapaz, eu não duvido nada que o Hamilton ganhe amanhã, hein? Visto o É, que foi visto hoje, largando de décimo, se começar no seco e chover no meio da corrida, é... claro que tudo pode acontecer e pode acabar. Não dá mais para segurar esse pneu, vou ter que parar e para e começa a chover. E aí vai ser totalmente jogo, né? Mas tendo sendo uma condição normal de começar com tempo seco e chover depois, e aí o pessoal vai rodar porque o setup tá para pista seca e corre para os boxes, não sei o que, não sei quanto, ou corrida toda no seco, eu acho que o Hamilton leva essa, porque é só é só ele atalhar o box do Max, né? Então, quando o Verstappen parar, duas opções. Ou entramos no Hammer Time e o Hamilton vai pro box, se não tiver carro na frente. Ou ele faz o undercut no Max para tentar ganhar tempo depois e tenta esticar o stint para depois fazer um stint mais curto no final. Ou seja, se eles pararem na mesma volta vai ser complicado, porque ele vai ter ganhado o Max na pista. Mas ele tá com motor novo, ele tá com ânimo novo, e certamente essa recuperação de 15 posições hoje foi uma injeção de adrenalina, de energia para ele, que amanhã vai ser. E outra, ânimo para ele e chacoalhou os ânimos de todo mundo que está na frente, né? Do Max principalmente e toda a equipe. sim, Porque você vê pelas expressões do Max após a corrida, não tinha muito sorriso, né? Tá, olha para um lado, olha para o outro, toma um suquinho e tal, o Bottas ali feliz de ter chegado na frente, o Max todo tenso porque tá na cara que o Hamilton vem amanhã igual um leão, né? Vai ser interessante. Se não houver nenhuma batida, se não houver nada assim fora da caixa, olha, não duvido nada não. Hamilton ganhar amanhã e o Max segundo de repente. com a corrida em condições normais, eu acho que fica muito difícil, mas possível ainda, principalmente porque se a gente observar que o Sainz e o Bottas fizeram os softs renderem
razoavelmente bem até a 24. Então, Sim, nada impede um undercut ali, mais os pneus duros e ir até o final. sim. Então, é uma possibilidade também. Como eu acho que, apesar da punição, eu acho que ele não pode escolher o pneu livremente amanhã. Eu acho que ele é obrigado a largar de softs também. Uhum. E pro lado da Mercedes é um pouco complicado porque a Red Bull tem os dois carros ali para poder induzir o Bottas ao boxe em algum determinado momento. Provavelmente parando o Pérez primeiro, e aí o Bottas tem que parar para marcar o Pérez, ou talvez a Mercedes vai ignorar inclusive o que o Pérez faça e marcar o Verstappen com o Bottas. Uhum. E vamos ver no que acontece. Às vezes é possível, né? Tipo, a gente já viu em algumas situações, bem raramente, mas já vimos, de que um piloto tá na liderança e segura o ritmo de propósito. Então, óbvio que ele não pode fazer isso nas retas, senão ele perde a posição, mas no segundo setor de Interlagos, por exemplo, tem condições de tirar o pé bem ali. O próprio Hamilton, se eu não me engano, em uma corrida, ele de propósito segurou o ritmo da corrida, ficou todos os carros praticamente andando juntos ali, porque ele tinha uma estratégia de corrida que parece que era poupar bastante pneu. Então, vamos ver. Talvez Vamos ver. agora depende o nível de comprometimento que o Bottas ainda tem com a Mercedes. Uhum. Ele pode também querer sentar, sentar a bota, sem, né, com perdão do trocadilho, e querer ganhar a corrida ele mesmo, e carro para isso ele tem. Então, É. a gente precisa também ver o quão o Verstappen ainda vai ter é, de vontade de ganhar as corridas, a que custo. Ou seja, se vamos ver um Verstappen que começa a pensar mais no regulamento também, de correr com o regulamento embaixo do braço e marcar pontos de forma segura, em detrimento talvez até de vencer corridas Uhum. e controlar mais, né, e gerenciar mais essa vantagem dele. Então eu acho que tem bastante ingrediente aí, fora o fato de que né, as condições meteorológicas em si, Interlagos sempre é, são uma incógnita e você nunca sabe o que esperar. É. Então é isso. A única coisa que a gente pode esperar mesmo é que se chover não seja uma chuva lá Spa. Ah, é, para parar a corrida e vamos dar uma volta e parar a corrida de vez. É, Tristeza. Que tristeza, é. E também tem a coisa da curva um, né? Os dois vão pra. O Bottas tá fazendo um campeonato dele, né? Ou seja, não sei ainda até que ponto, como você falou, comprometimento com a Mercedes, mas ele só vai ter a chance mesmo de ganhar se ele passar a curva um em primeiro, porque se ele ficar atrás do Max vai ser bastante difícil também. sim. O Ah, até o. Hamilton, você falou, eu queria até comentar, antes que para acabar não esquecendo, o Hamilton ele tem uma situação que se ele não for ele a se envolver em algum problema na curva um, ele provavelmente vai ganhar, Uhum. porque a gente sempre vê ali, tipo, o primeiro e o segundo passam normal, mas do terceiro em diante, a Uhum. chance de alguém espalhar ali e até às Sim. vezes aquele toque que, né, joga alguém pra dentro do S e aí o cara tem que tirar o pé. O Raikkonen hoje, por exemplo, rodou, né? Mas um toque ele, eu achei inclusive que ele fechou demais e que o Giovinazzi não tinha para onde ir. Ele já estava ali, Uhum. em momento nenhum ele abre, mas Sim. é, assim, se eu tiver que dizer onde pode dar problema mesmo, pra valer, eu diria que é ali, assim. Muito fácil alguém haver um toque ali, alguém no mínimo espalhar, quem sabe até rodar. Então, eu esperaria dele uma largada mais conservadora, até por saber que depois, quando passar uma, duas voltas e as posições começarem a se estabelecer, ele vai conseguir partir para cima como ele fez hoje. Pois é. Grande chance disso acontecer. Vamos ver. Amanhã. Amanhã promete, amanhã promete. Acho que amanhã ninguém dorme, não.
Tá certo. Olha, Alan, acho 23 que etapas. São 23 etapas, é. Até 23 o etapas, Natal. inclusive pro ano que vem. E a gente conta nos dedos quantas corridas a gente espera com bastante ansiedade. Uhum, exatamente. Essa é uma delas e pelo menos hoje pela sprint deu pra ver que amanhã vai ser interessante. É engraçado, né? Porque é um traçado que favorece, não adianta. Tem uma magia, né? Por outro lado, você vê o circuito da Catalunha e não tem como aquela corrida ser emocionante se não chover. Então, eu não sei se eles não fizerem ali, chamarem o Tilke para fazer uma reforma naquele circuito, só mesmo porque tem muita grana entrando, porque é o GP mais entediante do ano, assim, com quilômetros de vantagem, né? Sem querer fazer propaganda de nenhuma empresa brasileira. Agora que eu me toquei aqui. Mas realmente bastante ansiedade por um GP. Foi bastante interessante eles colocarem a sprint no Brasil, então a gente vai ter 2 corridas no Brasil, né? Depois de 2 anos sem corrida por causa do Covid. Bacana. E o pessoal não levantou o pé, ou seja, não teve alívio. Ah, não, vamos economizar o carro para amanhã. Ninguém economizou nada, todo mundo pegou forte e vamos ver amanhã como é que vai ser. Exato. É isso aí. Bom, o que eu estava comentando antes, ninguém veio, só nós mesmos, falamos aí já há bastante tempo. Acho que para um projeto piloto tá interessante, né? Depois a gente vê, edita. Editar não vai precisar editar, né? Só de repente colocar uma musiquinha de fundo de repente É, e, e distribuir por aí. Ver o que o pessoal acha. é. Eu acho que então, antes da gente encerrar, a gente poderia fazer uma passagem rápida pelo retrô. E aí a gente dá, aí, vamos dizer assim, semelhante aos avisos de paróquia, né? Ah, boa, Como no boa, sim, final das sim, é. missas, é, faz um pequeno apanhado sobre o que rolou nas últimas semanas e a gente pode encerrar. Sim, não dá pra fazer assim muito apanhado. A gente tá com as férias do carro-chefe, né? Na expectativa aí de 79. Aquele teste em Imola foi bem interessante, né? Apesar de que vamos ter que mudar algumas coisas, né? E tomara que a gente tenha tempo para fazer um outro teste antes de lançar o campeonato em si. Campeonato 96, nossa senhora, tem dias que dá vontade de parar ele de vez, mas a última corrida foi foi curiosa, né? Em Spa, então teve teve algumas disputas, teve a casa cheia, né? Então foi bacana isso ter 10 pessoas no grid, conseguindo trazer o Luiz Mesquita aí da aposentadoria para correr com a gente também. E, e ontem Hockenheim no maravilhoso DRM, né? Mas aí não sei nem se vale a pena a gente comentar muita coisa. É, mais uma vez foi bacana ver tua sacada na questão do rendimento do carro e economia de combustível para poder sair lá de trás e chegar em segundo, né? Num grid também que estava bastante difícil. Mas a próxima corrida agora é Salzburg-Ring, na Áustria, daqui a um mês, não é isso? Não lembro a data agora. Isso, É, daqui a um mês. pois é, uma pista que gasta muito pneu do lado esquerdo e tal, vamos ver que bicho dá. Para a semana, o que temos? Quarta-feira temos Grande Prêmio da Itália 96, Monza, no traçado 88, com pneus, né, para o pessoal não cortar muito as curvas e tal. Então acho que vai ser interessante. O setup tá bom. Coloquei um outro setup fixo adaptado para Monza, estilo Hockenheim, né? Como é uma pista rápida, não adianta botar 10 de asa. Então o base tá 3 por 1 de asa e depois o pessoal que se vire. E na sexta-feira, o que a gente tem agora? Tem Brasília pela Puma. Estreia da série de eventos Puma Touring Car. Ah, já é agora na sexta-feira? Olha. Sim.
Acho dia que nem o 19. nem o organizador lembrava. Muito bom, muito bom. Fazer aí Puma em Brasília. Apesar de que como ninguém tá falando do Puma, Brasília e Adelaide são perto, né? De repente daria pra, não sei, dar uma Não, inversão. Adelaide já é em janeiro, de 28 de janeiro Tem uma lá do ano também, que né? vem. Sim, a segunda do É. Puma, só em janeiro. Ah, então deixa Adelaide para janeiro mesmo. A gente faz o teste em Brasília, vamos ver se o pessoal adere. Bacana, bacana. Vamos ver se a gente consegue arrancar de vez esse projeto do Puma. Puma é um mod muito gostoso. Você já conseguiu andar nele ou não? Já, já. Eu andei em Vancouver. Fiquei brincando com ele em Vancouver. Ah, boa, boa. Sim. Eu tava testando, já que você falou de pista canadense, eu fiquei em Toronto andando com o mod Clio 2013. Ah, sei, legal. Né? Toronto me traz boas lembranças assim daquela época da Indy e da kart, né, que a gente estava falando antes. Isso. Mas o Puma eu ficava dando muitas voltas no Puma. É, fiquei mesmo na pista de Adelaide mais e teve uma outra também, mas Adelaide foi a que eu mais andei nesse carro. E o circuito de Brasília, né, que infelizmente está abandonado por conta, né, por conta das coisas como são no nosso querido país, mas enfim. O circuito virtual está vivo ainda, então isso é o que vale. É, eu acho um circuito bacana, né? Tem umas curvas bastante rápidas, umas retas curvas, acho que curtas, quero dizer. O Puma acho que vai se adaptar bem a esse traçado. Não é um carro muito rápido, mas não é lento. O que eu mais gosto nesse mod é que ele é bem na mão, mas ainda assim não é um carro grudado no chão. Então dá a sensação de que você está andando com quase como aquele mod Mazda, né? Sim. Tem um pouco, só que menos nervoso. É um carro menos nervoso, é um carro que você sente o que ele quer fazer. Então eu acho que se o pessoal começar a experimentar o mod Puma, tem chance de ter um bom resultado aí. Mas vamos ver, será que em uma semana a gente consegue fazer uma divulgação? Ver se pelo menos umas 10 pessoas aí para participar e ver o que a galera acha. É. E aí, na quarta seguinte, tem mais algum Fórmula 1? Não, na Fórmula 1 outra quarta 96? é quando a gente para, aí depois vem Estoril 15 dias depois, ou seja, vamos ter essa quarta agora, na outra seguinte não temos nada. Entendi. Então, 26 de novembro tem Jerez e Mônaco pelo F1 93 do Assetto Corsa. Isso. E 3 de dezembro, nossa alemã, 2 horas e 24 minutos, né, ou 2,4 horas de Le Mans com Ford versus Exato. Ferrari. Esse evento vai ser Uma, bacana. um evento aí de corrida de uma duração mais longa, com convite aberto pessoal da Liga CBR Uhum. e possibilidade de correr em duplas, né, com a aceleração de tempo em 10 vezes, ou seja, pensando aí no ciclo de 24 horas virtual. Então, Isso. durante a corrida vai começar de tarde, dentro do simulador, vai anoitecer, vai ter o período noturno, depois amanhecer novamente e encerrar de tarde no que seria o dia seguinte do simulador. Exato. Essa coisa do cálculo 2.4 que a gente começou na CBAV e agora todo mundo faz, né? É engraçado. É, Pois é. Não, vai ser bacana. E você vai com alguém ou vai sozinho? ainda não tem dupla. Olha, eu tô na Não, dúvida, cara. Eu 2.4 eu aguento fazer, a gente já fez alguns e tal. Não sei se eu quero dividir carro não, porque aí não, bom, depende do cansaço, né? A gente tem que ver se aguenta as 2 é, horas e 24 minutos, né? Mas sei lá. é, Correu uma a hora e última, 12 também? Não sei. a última que eu fiz foi, o pit stop dura uns 50 segundos, eu Hum, levantava e alongava, entendeu? é, Então, é, assim, é legal, mas é bem desgastante também. Então, sim. a questão da troca de pilotos é que, por exemplo, você vai fazer por volta de 1 hora e 20 aí.
mas você não precisa fazer direto. Você pode fazer talvez um stint, e aí, por exemplo, no stint em que você for trocar pneu, você passa o carro. Isso. Ou depende muito, assim. Isso teria que ser algo estudado também. Então, É. dá pra fazer direto, dá pra fazer em dupla. Vamos ver também, porque não adianta a gente sair fechando duplas e aí ver, sei lá, 4 carros inscritos, então é melhor que fossem 8, né? Ah, pois é, mas tem gente que não vai aguentar correr as 2 horas e É, pouco, não, então. é. Pra quem não aguenta e aí precisa, tipo, a cada meia hora, 40 minutos, entrega o carro e descansa 40 minutos, Uhum. entendeu? É uma forma que eu encontrei de realmente não excluir Sim, aqueles que precisam de um break, né? E a gente isso. sabe que algumas pessoas precisam. Então, o cara não precisa abandonar, ele dá os Uhum. 30, 40 minutos. Ele vai fazer uma parada que já vai demorar muito tempo mesmo, então já aciona a troca de piloto. Descansa por 40 minutos, tal, e volta depois, anda mais um pouco Uhum. e assim vai. Só falta definir ainda o damage, porque do jeito que tá em 50%, a maioria das pancadas não causam abandono, causa talvez até um certo dano no carro de suspensão e tal. E eu acho que deveria ser mais ou menos assim. Mas eu Uhum. também queria minimizar um pouco essa coisa do cara acabar abandonando, sabe? Eu acho que se Sim, eu claro. conseguir diminuir ali para uns 35, 40 e não ficar. Não pode ficar permissivo demais, mas eu também não gostaria que fosse algo que talvez são 2 horas e 40, às vezes uma desconcentração boba e o cara fica de fora, sabe? Eu Uhum. acho que eu queria Exatamente. dar segundas chances. E aí eu devo diminuir um pouquinho. Deve cair pra 40, 35. Vou fazer uns testes É, offline mesmo e depois a gente é, vê. Mas é faz isso. uma média. É. E se o evento for bem aceito, eu já tenho reservado para dia 27 de maio o Nordschleife 2.4, no mesmo Opa! esquema, à noite. E aí vai depender da aceitação do nosso Le Mans 2.4 agora. Se Uhum. for bem aceito, eu estou muito interessado em usar os carros do GTPC para essa corrida Nordschleife 2.4. Achei um mod interessante que pode ser usado. Ele só não tem variação ainda de pinturas, mas talvez seja o de menos. Por exemplo, cada modelo só tem uma pintura, então Uhum. e, né, um número e tal, mas no final das contas acaba sendo meio que um mínimo. Boa, boa. É, vai ser interessante. Vamos ver se Ford versus Ferrari aí. Tomara que tenha uma boa aceitação e aí ano que vem a gente começa forte. Exatamente. Então, Show, acho que é show isso, de né? bola. É isso aí, é isso aí. Chegamos ao final aqui do nosso velocidade, etc. Né? Apesar de É, que hoje a gente conseguiu focar só na velocidade real e virtual, né? Então foi exatamente. bacana. E vamos ver se para as próximas o povo adere aqui à É, equipe, chamar os convidados especiais e essas coisas todas. espero até não ter Fórmula 1, que aí a gente vai ter que preencher esse tempo com, como diz o nosso amigo Antônio Curti da ESPN lá, encher com groselha. Exatamente, exatamente. Tá certo, então, Alan. Bom, vamos ficando por aqui, como diz o Flávio, e